Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos, excelente segunda-feira a todo mundo. Bora lá bater um papo de cachorro? Pega um cafezinho, dá um coraçãozinho, coloca aqui embaixo de que cidade você está me assistindo. Hoje eu vou falar sobre algo polêmico que poucas pessoas sabem, sinal que muitas pessoas estão aprendendo isso cada vez mais, que é: pode dar osso para cachorro? Cachorro pode comer osso? A vida inteira nós aprendemos que o cão não pode comer osso, que não se deve dar osso para os cães. Eu vou explicar o motivo pelo qual a gente aprendeu isso, porque é que as pessoas divulgaram tanto esta informação, tá? Por que as pessoas sempre tiveram medo de dar osso para o cão? Porque o osso fura as tripas, porque o osso fura o estômago, porque o osso fica parado na garganta do cachorro, o cachorro engasga com o osso. Então eu vou explicar um pouquinho sobre osso para cães. Será que pode ou será que não pode? Quando é que pode? Quando é que não pode? Beleza? Bora lá? Então quem puder já dá o coraçãozinho aqui pra mim, chuva de corações. Quem tá assistindo gravado dá o seu joinha, beleza? Participa comigo aí e bora lá falar um pouquinho de alimentação canina no sentido de uma alimentação natural, ou seria dizendo alimentação ancestral. Seguinte, pessoal, a gente sempre aprendeu que não se deve dar osso para os cães. Por quê? Porque o osso pode perfurar o estômago, o intestino do cão. E por que vem esse mito? Na verdade não é um mito, é uma verdade, né? Mas por que isso acontece? Porque a gente pensa em dar o osso, dar os alimentos que nós comemos, né? Durante muito tempo a gente sempre foi o cão em segundo plano, sempre foi o cão em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, mas ele nunca estava como uma das prioridades da nossa vida, né? Eu sempre comento sobre isso. A questão entre você cuidar bem ou cuidar mal, não cuidar bem ou cuidar mais ou menos de um cão, está na questão de prioridades. Não existe certo e não existe errado. O que acontece é que a gente precisa compreender que todos nós, cada um no seu momento de vida, cada um no seu momento atual, você tem prioridades na sua vida. Ou seja, a gente vai passando por fases na nossa vida, né? Cada ciclo da nossa vida dura em média de 3 a 7 anos, tá? Na média, cada ciclo da nossa vida dura 5 anos. Então a gente tem o nosso nascimento, a criação de uma criança, período de bebê e tal. E até os seus 5 anos de idade, 7 anos de idade, é o período que a criança vai aprender a andar, engatinhar, comer sozinha, vai aprender a fazer as coisas básicas, senta, correr, brincar, desenvolver a mente, ler. Então, essa é a primeira fase da vida de uma pessoa. Depois você vai para a segunda fase, aí você começa a querer ser mais independente, fazer amiguinhos, gostar de sair com os amiguinhos, vai até os seus 15, 16 anos. E assim você vai passando fases na sua vida. Cada fase você tem uma prioridade, né? Define prioridade. Então, por exemplo, para uma criança até os seus 7 anos de vida, ter um cão não é prioridade para ela. Cuidar de um cão não é prioridade para ela. Prioridade para ela é se divertir, é brincar, é fazer travessura, fazer as coisas, né? Ir para parquinho, fazer coisas que sejam divertidas, coisas que vão ser experiência, né? Ela quer realmente se sujar, brincar, subir nas coisas, fazer teste, experimentar tudo. É o período dela. Então não é prioridade para uma criança cuidar de um animal, por exemplo, né? Nem vai ser prioridade para uma criança na segunda fase da vida. Então, assim como talvez você estuda, vai lá, faz faculdade, estuda, vai entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar, você tem a sua prioridade, que é ganhar seu dinheiro, entrar no mercado de trabalho, ser bem-sucedido, ganhar seu espaço. Então, você tá com aquele foco, né, de se tornar uma pessoa melhor, de poder crescer, de poder constituir a sua família, depois você quer ter filhos, e assim vão passando as fases. Então, cada pessoa tem uma fase onde ela talvez vai começar a encaixar um animal na vida dela e ela fala: não, agora sim eu quero cuidar de um animal, eu quero cuidar bem de um animal, eu posso cuidar bem do animal e eu vou cuidar o máximo possível desse animal.
E é quando a pessoa começa a assistir lives, começa a buscar conteúdos, procura livros, começa a se orientar, fazer curso para aprender como é um cão, como se cuida bem de um cão, para que ela não passe por amarguras, para que ela não passe sofrimento na hora de cuidar de um cão, né? Sofrimento que todo mundo passa, todo mundo que tem um animal e gosta do animal, por mais que às vezes o animal não é a prioridade na vida dela, a pessoa gosta do animal, cuida bem do animal e sofre se aquele animal ficar doente, se aquele animal tiver algum tipo de problema de saúde. Vocês estão comigo aqui ou não? Deixa eu ver, digita aí 2, deixa eu saber. Porque isso é normal, tá? O que não é normal é você pegar um cão e você dar todo o foco da sua vida para aquele cão. Você dizer que esse cão é a prioridade da minha vida. Isso não é o comum, entendeu? Por mais que algumas pessoas façam isso. Eu não posso dizer que isso é o certo e que apenas isso é o correto e que todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Isso é errado. Eu não posso cobrar de todo mundo que faça a mesma coisa, exigir que todo mundo tenha esse mesmo tipo de cuidado, esse mesmo tipo de atenção com o cão. Não, as pessoas têm atenção de forma diferente com o cão e por isso sempre foi assim. Só que ultimamente, né, principalmente depois de pandemia, as pessoas começaram a dar muito mais prioridade, muito mais foco em cuidar de um cão e cuidar bem de um cão, a ponto de ser a prioridade da minha vida cuidar desse cão. Então, quando eu não tinha um cão como prioridade, eu primeiro como, eu compro as coisas, eu faço minha comida, faço meu almoço, minha janta e tal. Sobrou um pouco, aquele resto que tinha no prato de todo mundo, sobrou um pouquinho, raspa e dá para o cachorro. Pega um resto da panela, o fundo da panela, raspa e dá para o cachorro. Sempre foi assim. As pessoas davam restos de comida para o cão. E nesse resto tinha um pouquinho de carne, tinha um pouquinho de frango, tinha um pouquinho de arroz, feijão e tudo mais que ela comeu. E o animal comia aquilo e tá tudo bem para ele, porque ele fala, caramba, já estão me dando de comer, já estão me dando comida, eu não tenho que sair para farejar, para caçar, para correr atrás, para ele tava tudo bem, né? Só que quando a gente começou a ter, nossa, não, mas você tem que cuidar bem do cão, você tem que alimentar bem o cão, as comidas temperadas e condimentadas não fazem bem pro cachorro, e você não pode dar essas coisas pro cachorro, agora tem ração é melhor pro cachorro, você tem que dar ração, você não compra ração pro seu cachorro, nossa, mas você não compra ração pro cachorro, você tem que comprar ração e não sei o que. E agora reverteu de novo, agora você tem que fazer a comida para o cachorro. Você tem que fazer uma comida para você, você come a sua comida, e aí você tem que fazer a comida pro cachorro, que é a comida caseira. Você faz a comida preparada para o cão. Prepara a carninha, prepara um franguinho, prepara não sei o que, tá, e dá pro cachorro, porque isso é melhor, isso é mais saudável. Cozidinho, não sei o que, legumes no vapor, isso é mais saudável. E agora a gente mudou a página para o ponto de que o bom é o alimento natural, o alimento como era o lobo come, como é o ancestral. O animal vai comer o alimento cru, o alimento puro lá, vai comer o peixe com cabeça, com escama, com rabo, com tudo. Vai comer um frango, a coxa de frango, o pé do frango, vai comer inteiro e tal. Então, cada dia mais, né, vão surgindo novos estudos, novas estatísticas, novas frentes de como você tem que alimentar ou não alimentar. E a gente vai começando a perder a essência do que a gente fazia, considerando aquilo que a gente fazia, aquilo que os antigos faziam, considerando aquilo como errado, e começa a criar um novo modelo do que é certo. Então o certo agora é você dar para a sua vida para cuidar do cachorro. O certo agora é você alimentar o seu cachorro como um lobo come na natureza. Entendeu? Isso é o que são os conceitos. Então eu estou aqui para dizer para vocês primeiro, não existe certo, não existe errado. Se você não quer dar osso pro seu cachorro, tá tudo bem, eu entendo por que você não dá e eu vou dar a explicação por que o osso pode ser perigoso. Se você é uma tendência mais natural, mais atualizada e quer fazer a coisa já com o cachorro, cuidando bem, 100% e tal, entendo você, vou explicar para você como você faz. Mas eu não quero que você se sinta ofendido porque isso ou porque aquilo, porque isso é errado, porque isso é certo. Não existe isso. Cada um tem a sua prioridade na vida. E cada um vai cuidar do seu cão dentro do encaixe da sua prioridade de vida. Na sua fase de vida, no seu momento atual, na sua condição financeira, no seu tempo livre, você vai dar a atenção perfeita para o seu cão da melhor maneira com que você pode. Beleza? Então vamos lá. Toda vez que você tem uma molécula, né? Vamos lá. Dá o seguinte exemplo. Alguém aqui já comeu uma carne crua? Já pegou uma carne crua, a carne crua e... Peixe cru todo mundo já comeu, espero, acredito, né? Um peixe cru. Qual que é a textura de um peixe cru? Pega um pedacinho de filezinho de peixe cru. Ele é mais liguento,
ele demora um pouco mais para desfazer na boca, você vai mastigando, desfazendo as fibras dele e você engole. Mas a fibra do peixe, da carne do peixe, ela é mais mole, ela é mais fácil de se desfazer. E a carne bovina, um pedaço de carne bovina, você vê que ela é mais fibrosa, ela demora para desfazer, você mastiga, ela não corta com facilidade e você dá umas 2, 3 mastigadas, maceta um pouquinho e engole, tá? Uma carne crua, carne bovina crua. A gente acostumou a achar que o sabor do sangue, a carne crua, a carne gelada é ruim. Que o sabor do sangue cru, que a carne crua é ruim. Nós aprendemos assim, por quê? Porque lá atrás, quando a gente não tinha saneamento básico, as carnes, os bois eram criados e tinha muito mais doença, tinha muito cisticercose. Então, era perigoso você comer uma carne crua, era perigoso você comer um alimento sem cozinhar. Era muito perigoso, tá? Tanto que até mesmo o consumo de bebidas alcoólicas surgiu no passado por conta disso. Porque era muito mais seguro você beber um vinho, beber uma cerveja, que era um alimento fermentado, que tinha sido, as bactérias ruins tinham sido fermentadas e mortas ali, é um alimento teoricamente estéril, muito mais seguro você tomar uma cerveja e tomar um vinho do que você tomar uma água, porque a água tinha chances de estar contaminada, coliformes fecais, você pegar uma disenteria, uma diarreia, uma virose lascada, que você ia passar muito mal. Então era mais seguro você tomar vinho e cerveja do que você tomar a própria água que não tinha sido fervida, porque ela não tinha tanta segurança. E assim era a carne. Então, nós acostumamos a cozinhar os alimentos não para deixar o mais saboroso, não para ficar mais gostoso, mas sim para eliminar patógenos, eliminar agentes agressores que pudessem vir a causar mal para a gente. Assim como o filtro na água, ferver a água e outras formas, né, que a gente coloca cloro na água para eliminar patógenos, eliminar problemas que pudessem trazer pra gente a água e a comida. Por isso a gente começou a cozinhar. Só que quando você tem um osso, vocês já viram um osso, tanto de frango, de boi, de porco, como que é esse osso cru? Você já viu que ele tem uma certa elasticidade? Pega um osso e pega um osso de galinha, por exemplo, um pé de galinha, faz esse movimento aqui, ó. Você vê que ele dá uma curvada, você vê que ele tem uma elasticidade. E se você pegar esse osso e você forçar, você quebra ele. Quando você quebra, você vê que ele quebra no meio. Ele não lasca, ele quebra no meio. Por quê? Porque o osso cru, a carne crua, ela tem uma molécula, um tipo de molécula. Uma molécula mais unida, uma molécula hidratada, uma molécula que está ali, preparada. Quando você pega esse osso e você cozinha, toda vez que você passa algum tipo de produto no aquecimento, você está enrijecendo aquele produto, você está aumentando a resistência daquele produto. Então, você está modificando a molécula do produto. Uma carne crua tem um tipo de molécula, uma carne cozida tem outro tipo de molécula. Entendeu? Você quebrou e deteriorou algumas proteínas, alguns nutrientes, tá? Em prol de eliminar patógenos, entendeu? Então você não cozinha e não assa uma carne para ficar mais saborosa, mas sim para eliminar patógenos. Ao longo dos anos a gente acostumou a aprender que a carne assada, a carne cozida é mais gostosa. Mas na verdade não é essa a essência. A essência é que ela é mais segura. Um alimento cozido, um alimento frito, um alimento que passou pelo processo de aquecimento, ele modificou a molécula e, portanto, ele é mais seguro. Então, o sabor assado, frito, cozido é mais gostoso porque é mais seguro. O cru é ruim porque o cru é passível de me fazer mal, é passível de me trazer problemas. Essa é a grande questão. Mas, teoricamente, você comer por comer, você pode comer cru e não é ruim. É gostoso, só que você não está habituado, seu hábito não está. O seu paladar não está habituado a comer algo cru. Essa é a questão. Por que o peixe você come cru e a carne não? Se você passar alguns dias testando cada churrasco, cada final de semana você comer um pedacinho de carne crua, garanto para você que aos poucos você treina seu paladar e você vai começar a ficar apto a comer cru. Não estou dizendo que é para você fazer, mas estou dizendo que é assim que funciona a adaptação de paladar de um animal e do ser humano. O animal moldou o paladar dele para adaptar e comer alimentos cozidos, alimentos temperados, alimentos salgados. Ele adaptou o paladar dele,
que era natural. Ele falou, cara, eu prefiro muito mais comer essa comida assada, essa comida frita, essa comida cozida aqui que tá pronta na minha mão, do que eu ter que sair e caçar um camundongo, caçar algum bicho no mato, entendeu? Ele gasta muito menos energia e é muito mais fácil para ele do que isso. Por isso ele tá junto com o ser humano, se aproveitando das suas artimanhas, né? Aquilo que te sobra, você fornece a ele, você cuida dele, ele te dá proteção, ele te dá carinho, ele te dá... É uma troca, né, entre você e o seu cão. Então aqui vocês entendem que um osso cru, ele vai ser digerido, ele vai ser dissolvido até mesmo por você. Você consegue digerir pedaços de ossos crus. Você consegue digerir a carne crua. Você consegue dissolver grande parte desses alimentos. Desde que sejam crus. Porque ele não sofreu modificação na molécula. Quando você aquece, você enrijece, você deixa ele mais resistente. Por isso, um osso frito, assado, cozido, ele pode sim perfurar intestinos, estômago, vísceras em geral, tá? Porque o osso cozido, você pode fazer a mesma coisa, pega um pé de galinha cozido e faz isso aqui, ó, forçando, força até quebrar. Quando ele quebra, ele forma um bisel, ele quebra lascando, ele lasca o meio, porque ele está muito mais resistente. Você quer um exemplo? Olha só, aqui. Como que é feito um tijolo? Como que é feito o tijolo? O tijolo é feito de barro. Um tijolo como esse. O tijolo é feito de barro. Eu pego o barro, coloco na forma e pronto. Mas se esse barro, se eu só pegar esse barro, esse tijolinho de barro, deixar secar e montar minha casa vai o quê? Vai dissolver, ela vai cair, porque a hora que entra em contato com a água, a hora que entra em contato com a umidade, com o tempo, esse tijolo vai dissolver, esse tijolo vai desfazer. Mas, se eu pegar esse tijolo na forminha e eu jogar ele no forno para aquecer e cozinhar o tijolo, o que acontece? Ele ganha alta resistência e alta durabilidade. Porque ele ganhou resistência porque eu modifiquei a molécula do barro. Eu modifiquei a molécula do barro. Tijolo. A madeira. Se eu pegar a madeira e eu passar um maçarico na madeira sem segurar ali, mas eu passar a madeira num processo de cozimento, o que acontece com os palanques tratados, a madeira tratada? A madeira tratada, o palanque tratado, são madeiras que passaram por um processo de autoclavagem, passaram por um processo de aquecimento. Você aquece, você cozinha a madeira e porém a madeira ganha resistência, vai ganhar resistência a cupim, a umidade, a agentes agressores para essa madeira, para ela não apodrecer tão fácil. Uma madeira tratada e uma madeira que passou pelo processo de aquecimento, entendeu? Uma faca muito afiada, uma faca que é altamente durável, é uma haste de aço temperado, aço que passou pelo processo de aquecimento e ficou muito rígida, muito dura. Você faz uma mola de caminhão, mola de coisa, peças de carro, chassi de carro, são peças de alta durabilidade porque elas passaram pelo processo de aquecimento. Quanto maior o aquecimento, quanto mais vezes passou pelo aquecimento, mais resistente essa peça fica. Vidro, blindex, que a gente conhece aí, box para banheiro, blindex. O vidro temperado. O que é temperado? Quer dizer que ele passou pelo processo de aquecimento. Então, por que você acha que o osso que passou pelo cozimento, passou pela assar na grelha, no forno, ele não vai ficar mais resistente? A mesma coisa. A própria carne, ela fica mais dura, ela forma aquela casquinha, o que? Ela está protegendo a parte de dentro. Quem é que já fez algo assado no forno? Um frango assado no forno, como que é? Ele não forma por fora aquela casquinha crocante, a pele não fica crocante, resistente, bate lá, fica resistente por fora e por dentro fica molhadinho, fica assadinho, cozido, porque o processo aconteceu de aquecimento de fora para dentro. Entendeu? E isso dá resistência ao osso, resistência à carne e, no caso dos animais, se ele comer um osso cozido, um osso assado, pode sim perfurar. Então, quando a gente fala de cães, gatos podem comer carne crua, podem comer osso cru, é porque é cru. O alimento cru não teve modificação na molécula. Então, por isso, ele pode ser quebrado, ele pode ser mastigado, ele vai quebrar com mais facilidade, ele vai dissolver no estômago com mais facilidade. Mas, se você cozinhá-lo, assá-lo, vai modificar a molécula e isso sim pode trazer problemas para o seu animal, porque isso pode levar o seu animal a ter uma perfuração de vísceras.
tá? Essa é a grande questão que vocês precisam entender. Pode dar alimentos crus? Pode dar alimentos crus. Quer dar o alimento cozido? Dá o alimento cozido. Só que nesse caso, o osso não pode ser fornecido para o cão. Inclusive, vem um grande erro. Às vezes as pessoas falam assim, mas precisa esterilizar o osso para dar para o cachorro. O processo de esterilização que a gente faz de alguns ossos que podem estar contaminados para os cães a gente faz a esterilização através do congelamento para que a gente não tempere o osso. Porque se eu cozinhar, igual o pessoal, tem que cozinhar o osso. Não, se você cozinhar o osso, se você defumar o osso, você vai passar esse osso por um processo de aquecimento, e esse aquecimento vai fazer com que esse osso fique mais resistente, e um osso muito resistente para um cachorro tentar comer, tentar mastigar, tentar morder, ele vai ter fratura de dente, ele vai quebrar o dente, e ele pode lascar esse osso, engolir esse osso e sim ter perfuração. Então o processo de tratamento de um osso para fornecer ao cão é através do congelamento, tá? A gente congela esse osso cru de 3 a 7 dias para poder fornecer para o nosso cão de forma segura, sem ter contaminação de patógenos, tá? É assim que a gente faz o tratamento, sem utilizar o aquecimento para poder fazer a alimentação do nosso cão, tá? Então entendo, o aquecimento modifica a molécula da carne do osso, e esse aquecimento, se você dá o osso que você faz, que você tempera, que você cozinha para o seu cão, vai dar problema. Se você der o osso cru, não vai ter problema, tá? Por isso que hoje tá cheio de vídeos aí na internet, o pessoal dando pé de galinha cru, moela de frango, fígado, tudo cru, e não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ele vai comer. E você também pode comer sem problema. Só que, é o que eu digo, não é agradável ao nosso paladar porque a gente não está acostumado. Mas, se você fizer o teste, comer durante um período, você vai se adaptar tranquilamente. Beleza? Quem que gostou da live de hoje? Tá aí 10, 10, 10, 10, 10. Coraçãozinho, coraçãozinho. Hoje tá fraco de coraçãozinho. Segunda-feira. Ô, Renata, vem pro nosso Clube Dica do Veterinário. Lembrando a todos vocês, tá? A gente tenta tirar dúvidas, esclarecer dúvidas aqui sobre o tema da live, porque senão fica muito vasto. Essa live a gente demora muito e fica muito vasto, tá? Então a gente tem, cada dia, a gente faz 2 lives por dia, 7h30 da manhã e 19 horas, tá? São esses 2 horários, lives gratuitas. Essa live não fica salva por muito tempo, a gente deixa ela liberada. Essa de manhã vai ficar liberada até a noite eu apago ela e ela da noite fica liberada até amanhã de manhã. Tá? Para quem entra para o nosso Clube Dica do Veterinário, apoia o nosso trabalho, tem acesso a todos os nossos cursos, todos os nossos treinamentos, todas as nossas lives, conteúdos mais específicos, tá? A gente tem vários e vários conteúdos falando sobre pele, coceira, problema de ouvido. Cada dia a gente vem falar sobre um tema diferente. Para quem está no nosso Clube Dica do Veterinário, tem acesso a tudo isso de forma constante e vitalícia. Você vai acessando e vai assistindo quantas aulas você quiser, tipo Netflix, só que aqui das nossas dicas veterinárias, tá? Então convido vocês que querem ter acesso a um passo a passo mais detalhado, querem ter acesso a aulas mais específicas, querem pedir temas de lives, venham pro nosso Clube Dica do Veterinário, você vai estar apoiando meu trabalho, vai ter acesso a materiais exclusivos, tá bom? A respeito do cocô do cachorro, fica mais mole com essa alimentação? Ô, Francis, eu falei na live de ontem um pouquinho sobre isso, tá? O que acontece? Toda alteração alimentar, não, na live da semana passada eu acho, toda alteração alimentar, você vai ter uma mudança na microbiota intestinal, tá? Então você muda a microbiota intestinal conforme você faz alteração alimentar. Então se você dá alimento cozido hoje e amanhã você começa a dar alimento cru, vai desbalancear, vai ter diarreia, seu cachorro vai soltar o intestino, normal, vai soltar o intestino. Então você não faz a troca 100%, você faz a troca o quê? Você começa a dar, se você dá cozido, então amanhã você vai dar 90% cozido e apenas 10% cru, um pedacinho cru. Depois de amanhã você dá 20% cru e 80% cozido. E você vai fazendo uma modificação 10% por dia, durante de 10 dias, no final de 10 dias, seu cão vai estar apto, vai ter modificado a microbiota intestinal
para poder ter alimentação 100% crua. Você faz a adaptação dos ingredientes. Todo e qualquer tipo de nutriente que você quer fornecer. Nunca dei fígado pro meu cachorro, quero dar fígado. Você não dá um fígado inteiro, você dá um pedacinho de fígado, seja cru, seja cozido. Entendeu? A pessoa fala, falaram pra mim que fígado é bom pra anemia. Cara, não vai lá e dá um monte de fígado pro cachorro, porque ele não tá acostumado com aquilo. Se você dá só ração e você quer dar fígado, tudo bem, só que dá um pedacinho de fígado no meio da ração. No segundo dia você dá um pedacinho maior. E assim você vai adaptando para qualquer tipo de alimento. Seu cachorro nunca comeu moela, não tem problema, só que dá uma moelinha para ele. No outro dia você dá 2, no outro você dá 3, você vai adaptando o organismo do cão para que ele possa mudar, fazer essa mudança de alimentação. A mesma coisa se você quer dar um pé de galinha, você quer dar a carne crua, você quer dar o alimento, qualquer tipo de alimento, você vai modificar. Tá? E além disso, em alguns casos, é interessante que você faça utilização também de um probiótico junto com essa troca alimentar, para que você vá balanceando essa flora intestinal. Conforme ele vai perdendo algumas bactérias boas, ele vai ganhando outras, né? Ele vai perdendo algumas bactérias boas, vai ganhando bactérias ruins e você vai modificando e fazendo aquele ciclo, entendeu? Para você rebalancear de novo toda aquela alimentação dele, tá? Esse é o perfeito, o ideal, tá? Em muitos casos a gente faz esse balanceamento também com probióticos, beleza? Porque as fezes pastosas não tem muito problema, porque o problema das fezes pastosas é perca de líquidos e perca de nutrientes. Só que como você está alimentando o seu cão todo dia, não tem problema, entendeu? Na natureza, o seu cão ele vai comer uma vez a cada 5 dias, 7 dias. Então, para ele ter umas fezes pastosas, umas fezes diarreicas na natureza, é problema, porque ele está perdendo líquido, está perdendo nutriente muito rápido. Mais rápido ele tem que buscar alimento. Agora na sua casa você dá comida para ele todo dia. Então assim, não é isso que vai mudar, entendeu? Ele ter diarreia 3, 4 dias e voltar. Não é isso que vai fazer mal para ele, entendeu? Você entendeu o motivo, entendeu o que aconteceu, fica muito mais fácil, tá bom? Antes conhecimento dei tutano cru. Pois é, exatamente, Nauana. Se você der muito e der de uma vez, ele vai vomitar. Tem que fazer o processo de adaptação. Excelente. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos. Então, um grande abraço para vocês. Ótima segunda-feira a todos. Joinha, joinha, coração, coração, foguinho, foguinho. Principalmente joinha para quem tá assistindo gravado, tá bom? Valeu, grande abraço.